Bom dia, amados. Que alegria estar aqui com vocês na presença desse Deus maravilhoso, nesse dia gostoso. Deus é bom, não é? Amém, glória a Deus. Nós hoje vamos continuar a ministração e a série do livro de Esther. Fui incumbida aí de trazer um pouquinho de dois capítulos, o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Esther. Pastor Jean e pastora Sheila trouxeram, o pastor Jean inaugurou capítulo 1 e 2 e eu fui extremamente abençoada, não sei quanto a você, mas o Senhor falou demais comigo. Pastora Sheila nos deu uma aula e foi incrível, e não é fácil estar aqui depois de duas palavras tão incríveis e ministradas. Que o Senhor, que seja Ele, porque se depender de mim eu não vou conseguir, amados. Vamos orar então? Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Deus. Bendito é o teu nome, Senhor, santo é o Senhor. Fala conosco nessa manhã. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, que a gente possa realmente estar aqui, não só de corpo presente, não só cumprindo uma agenda religiosa, mas que a gente possa estar aqui com sede, fome, que o nosso entendimento possa estar aberto para compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar a partir desses dois capítulos desse livro tão incrível, aonde o teu poder é manifesto de maneira tão linda, Senhor. Fala conosco, Deus, toca o nosso coração, nos ensina, nos transforma. Espírito Santo, estamos abertos para a tua atuação. Não queremos sair daqui da mesma forma que a gente entrou, mas nós queremos sair daqui mais cheios de fé, mais convictos da grandeza desse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, falando um pouquinho e recapitulando para você que precisa recapitular, para você que não estava aqui, nós estamos fazendo uma série no livro de Esther e o pastor Jean então trouxe o capítulo 1 e o capítulo 2, e o que ele falou mais sobre esses dois capítulos que nos chamou bastante atenção, ele falou sobre a providência divina. Ele explicou então esse momento onde o rei, ele está num momento de conquista. Ele chama pessoas importantes, autoridades importantes de outros reinados para fazer uma aliança, para mostrar como ele era poderoso, porque ele sairia em guerra e ele queria então conquistar pessoas para estarem ali. Então resolveu fazer um banquete de 180 dias, imagina, 6 meses ali para impressionar, futuros parceiros, pessoas que estariam ali com ele. E num dado momento o rei manda chamar a rainha Vasti para apresentar para aqueles homens a mulher que ele tinha, E ela se nega a vir e é uma vergonha para o rei. E o rei então vai pedir conselho do que fazer e ele é aconselhado a... dizem assim para ele os conselheiros: olha, se você não fizer alguma coisa, a tua autoridade vai ficar em xeque, as mulheres daqui a pouco vão começar a não mais respeitar os homens e aos seus maridos, então você vai precisar retirá-la dessa posição. E isso acontece, e ele vai para a guerra, e ele volta, e ele não ganha a batalha, e é uma vergonha. E a palavra de Deus diz que passa um tempo ali, e ele volta, e ele está num dia carente, e deu saudades, e ele fala: preciso de uma rainha, E aí vem então uma ideia: olha, e se a gente pegar então as virgens que estão aí para fazer uma seleção, e aí você vai escolher entre elas, a gente vai dar um tratamento nelas, a gente vai dar um tratamento assim, spa,
E é muito incrível, porque quando o pastor Jean trouxe essa parte, essa porção, ele nos ajudou a olhar para isso com um olhar que eu acho que não foi só eu, mas a grande maioria não tinha se atentado. Parece que quando a gente fala disso, foi algo fácil, algo honroso para essas mulheres. Mas se você para pensar, tirar essas meninas do contexto familiar, enfiar dentro de um lugar que 400 mulheres iriam dormir com o rei para ele escolher quem que ele queria como esposa, é uma situação muito complicada. Como mulher, parar para pensar nisso é muito complicado realmente. E Radassa, a palavra de Deus diz, criada pelo primo, ela era órfã, um judeu, esse primo, e ela, que estavam ali, porque o povo judeu tinha sido disperso, e tinham muitos ali, refugiados ali naquele lugar, na Pérsia. E ele fala, Radassa, vai lá. E Radassa então entra nesse lugar onde Mardoqueu, seu primo, pede para ela estar, seu responsável. E ela entra, ela não fala que ela é judia, ela não abre a identidade dela, a origem dela. E ela é escolhida depois de um grande processo. O Senhor vai favorecendo Esther. E quando a gente fala da providência divina, a gente vai vendo o Senhor diante de situações e variáveis. A história dele vai sendo escrita através daqueles que se permitem ser usados pelo próprio Deus. E Mordecai e Mardoqueu, existem essa variante desses dois nomes, depende aí da tua Bíblia, vai estar Mardoqueu ou Mordecai. Ele é um homem temente ao Senhor. E o Senhor, então, encontra nesse homem um acesso, um coração quebrantado. E você vê, então, a providência divina, a providência do Senhor sendo trabalhado. E essa menina, então, se torna a rainha Esther. E aí, no capítulo 3 e capítulo 4, entra um novo personagem nessa trama incrível, que é Ramã. Um príncipe persa que tinha uma autoridade muito grande no reinado do rei Xerxes. Né? Ele ali era um homem que a gente consegue perceber através do capítulo 3 e 4, que ele era extremamente vaidoso. E ele fica inconformado, porque Mardoqueu, o judeu, o primo, pai da rainha, ficava às portas do palácio. E Mardoqueu, como uma autoridade, ele queria que todos se reverenciassem a ele. E ele começou a perceber, né, Ramã começou a perceber que Mardoqueu, entre todas as pessoas, era o único que se negava a se reverenciar. Ele não se prostrava diante de Ramã. E Ramã, então, começou a implicar com o Mardoqueu, falando, quem ele pensa que ele é? Quem que esse cara pensa que é? Não, isso não está certo. E ele trama, então, ele fala, eu preciso fazer alguma coisa para acabar com esse cara. Eu preciso encontrar uma forma. E ele sabe que Mardoqueu é judeu, e ele chega diante do rei falando, olha, tem um povo, e ele não fala que é o povo judeu. Ele só fala, tem um povo que eles estão... Ele faz um cenário, pinta um cenário de ameaça para o rei. E ele fala para o rei, olha, eu acho que a gente precisa acabar com essa galera. E o rei fala, você está certo, vamos fazer isso. E o rei, então, diante ali do selo real, sela aquilo. E
Mardoqueu fica sabendo, o povo fica sabendo, entra em desespero e ele fala: não é possível. E ele vai confrontar Esther nesse momento. Eu estou aqui resumindo muito, tá? Você que quer saber com detalhes e você não estava aqui, assista a palavra da pastora Sheila, porque foi incrível. Isso aqui é só uma resumidinha. E aí Mardoqueu confronta Esther e diz para ela, pergunta clássica, pergunta que nos faz pensar demais, porque ela está ali: o que será que eu posso fazer? Será que eu posso fazer alguma coisa sobre isso? Como que eu posso intervir sobre isso? E ele faz então uma pergunta no verso 14 do capítulo 2, dizendo: será que não é por esse motivo que você está aqui? E é uma pergunta que eu acredito que foi uma pergunta muito chave para o coração de Esther. Você já parou para pensar que tudo o que aconteceu, de todo esse processo, 400 mulheres, no meio dessas mulheres entra uma judia infiltrada, e agora tem um cara querendo acabar com todos os judeus, e você é rainha? Será que não é por esse motivo? E sabe, amados, essa pergunta ela é muito incrível, porque quando a gente se dispõe nas mãos do Senhor, quando a gente se coloca diante do Senhor e faz com que Ele nos use de maneira tremenda dentro daquilo que Ele escolheu e a história que Ele está escrevendo através da gente. Quando a gente é sincero diante do Senhor, quando a gente se coloca nas mãos de Deus de maneira honesta, e Ele, na vontade dEle, decide nos colocar em posições tão inimagináveis de repente. Eu fico imaginando de órfão, de judia, de um povo estrangeiro, disperso, oprimido, essa menina se torna rainha. E ele faz essa pergunta: será que não foi por isso? E quantas vezes existem situações nas nossas vidas que o Senhor nos faz essa mesma pergunta, e se a gente não tiver sensível, a gente vai achar que é sobre nós, que é mérito nosso, que foi porque a gente se esforçou. E a gente não para entender que existem lugares que o Senhor nos coloca, porque Ele quer nos usar. E a gente precisa estar sensível a isso. Então, Esther entendeu o recado. Ela falou: é isso aí, é isso mesmo. O espírito dela entendeu aquilo e ela diz então: pede para o povo judeu que jejuem por 3 dias, e pós isso eu irei me apresentar diante do rei. Ela entendeu, porque ela estaria arriscando a sua própria vida se apresentar diante do rei sem que o rei a chamasse. Ela não poderia fazer isso. Ela estaria arriscando a sua cabeça. Se ao se apresentar ao rei ele não levantasse o cetro e indicasse, ela seria aniquilada. E ela disse: então vamos jejuar por 3 dias. E eu vou encarar essa daí.
E é muito incrível quando a gente para pensar na história do povo de Deus, na história do povo judeu. Frederico o Grande, um rei prussiano do século XVIII, pediu a um membro da sua corte que provasse a existência cabal de Deus. Ele falou: eu quero que vocês me provem a existência cabal de Deus. E a resposta desse membro da corte disse: a existência do povo judeu. A existência do povo de Deus é a prova mais cabal de que Deus existe. A história do povo hebreu, hoje conhecida como a história do povo do judeu, é uma das histórias mais dramáticas de um povo que existe nesse planeta. É incrível. Deus separa a partir de Abrão um povo para chamar de seu povo. Diz a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, eu te mostrarei o caminho. E o Senhor começa a fazer promessas para esse patriarca, por isso que o nome dele ele é conhecido como patriarca, porque ele inaugura e depois vem as suas descendências através de milagres. Isaac e Jacó. Jacó então inaugura as 12 tribos. E a gente então vai conhecendo a história do povo judeu, e esse povo vai crescendo através da promessa que o Senhor disse que seria grandíssimo número de pessoas, como a estrela dos céus, a areia do mar, que seria incrível, e tem muita resistência para isso. A gente conhece a história de Sara, que não pode ter filhos, e aí de repente nasce o filho da promessa. No meio disso, Sara dá uma bambeada e quase que não crê na promessa. Vem Ismael, mas não era o da promessa, e o Senhor cumpre a promessa através de Isaac. Tem Jacó, Jacó tem os seus filhos. E aí eles começam a passar fome, e um dos filhos de Jacó, José, é vendido como escravo no Egito, e tem todo o enredo de José. E aí de repente a palavra de Deus diz que Faraó se esquece de José. Começam novos faraós a entrar no governo e posição. E aí num dado momento o Faraó olha e fala assim: cara, essa galera é muito grande, é muita gente. Vamos escravizar todo mundo, vamos dominar isso daqui. E aí o povo então entra num cativeiro, num domínio ali. São escravos. E aí o Senhor levanta no meio do palácio uma história incrível. Nasce um hebreuzinho que é colocado num cesto, e esse cesto então é colocado à margem de um rio, e aí a filha do faraó encontra, cria esse piá como um dos membros ali do Egito, um príncipe do Egito, que é Moisés. Moisés, num dado momento, se rebela, entendendo que o povo dele estava sofrendo opressão. O Senhor o chama para que ele pudesse ser ali, resgatar o povo da escravidão. Aí você pensa: uau, os filhos, os judeus, os hebreus, o povo de Deus vai então de uma maneira gloriosa, mar que se abre. Era para todo mundo morrer, porque chegou numa margem milhões de pessoas, e ali mais uma tentativa. Depois de, as 10 pragas e tudo, é muita coisa. Mas vamos lá viajando com esse povo para a gente entender. E aí de repente o mar se abre, e aí 40 anos de deserto, galera lá, tentando e nada. Muitos morreram, aqueles que não creram, mas o Senhor levantou até que eles conquistam a terra prometida. Aí você pensa: uau, glória a Deus, aleluia, o povo agora tem sua terra. E eles então conquistaram. Mas depois disso veio sobre eles o domínio do império assírio, e sobre as 10
tribos do norte veio esse domínio. Sobre o domínio do Império Babilônico, as 2 tribos do sul. Mais tarde, eles ficaram sobre os domínios dos persas, em seguida dos gregos, em seguida dos seleucidas, em seguida do domínio dos romanos. E em 70, Jerusalém foi destruída. Tito Flávio rasgou o templo e dispersou os judeus. Mais uma tentativa de aniquilar com o povo. Agora, já saindo do tempo de Esther, fora esse momento, já chegamos aqui. E de 70 até 1948, foi quando Israel voltou a seu território. 1948. E nesse interim, na Segunda Guerra Mundial, Israel sofre o Holocausto com mais de 6 milhões de judeus assassinados. Para você entender e compreender o quanto o inimigo tenta destruir com esse povo. E hoje a gente vê o Hamã tentando destruir com Israel, e agora Iraque volta. Acabou de acontecer, acabou de atacar Tel Aviv e se instaura aí uma nova guerra. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente fala, meu Deus, como o Senhor tem, de uma forma muito sobrenatural, guardado esse povo, preservado esse povo, que tem sido atacado constantemente. E aqui, nessa história, não é diferente. Então, convido vocês a abrirem Esther, capítulo 5, para que a gente possa continuar essa jornada do Senhor, da providência divina, da mão desse Deus maravilhoso guardando o seu povo. Esther, capítulo 5. Vamos lá. Pode se colocar de pé, por gentileza, em reverência à palavra de Deus. A gente vai ler um bocadinho hoje, tá? Três dias depois, Esther, então vamos lá, parou, ela falou, vamos jejuar por 3 dias e eu vou me apresentar diante do rei. Capítulo 4, então, acaba assim. Então, 3 dias depois, Esther vestiu suas trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela, glória a Deus, aleluia, e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou, que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Ele estava de bom humor e apaixonado. Ele diz, mesmo que seja a metade do reino lhe será dado. Respondeu Esther, se for do agrado do rei, venha com Hamã a um banquete que lhe prepararei. Disse o rei, tragam Hamã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Esther. Então, o rei e Hamã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther, qual o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. E Esther respondeu, este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Hamã venham amanhã a um banquete que lhes prepararei.
Então responderei à pergunta do rei. Naquele dia, então olha só, ela disse, olha, o rei, ela preparou um banquete, perguntou para o rei, o que você quer? Ela falou, olha, eu preparei esse banquete e amanhã eu quero que você e Ramã venham de novo. E Ramã saiu todo faceiro, vaidoso, falou, meu Deus, participei de um banquete e agora foi chamado para o outro. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou, nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, pensa numa mulher, gente, tola, é essa daqui. Ramã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã, além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto ao palácio real. Aí chega a sábia Zeres, a sua esposa. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Estão entendendo, né? Ele chega todo alegre, mas fala, mas tem uma coisa que ainda me incomoda, sabe? Eu não estou tão feliz assim, porque ainda passo por aquele judeu e ele não me respeita. Ah, é, meu amor? Então por que você não faz uma forca de 20 metros de altura e chega diante do rei, explica isso para ele, que ele vai ser resolvido isso e você vai poder se alegrar. E ele fala, gostei, boa ideia, vou fazer isso. E manda fazer. Capítulo 6, naquela noite... Preste atenção nisso. Quando a gente começa a entender a providência divina. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Então, o rei não conseguia dormir. Falou, gente, traz lá os livros, os relatos das coisas que acontecem aqui. E lá no relato, começam a ler para ele que Mardoqueu salva o rei de dois caras que estavam tentando, armando para assassinar o rei. Ele fala, gente, mas o que foi feito? Versículo 3, que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. O rei perguntou, olha só, amanheceu, é outro dia, rei não conseguiu dormir, estava lá lendo, descobre que um cara salvou a vida dele, nada foi feito, e aí o rei pergunta, quem que está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Então ele estava lá, todo faceiro, agora eu vou conversar com o rei. E o rei lá, super feliz com Mardoqueu. Os oficiais do rei responderam, é Ramã que está no pátio. Façam entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou,
Ai, gente, eu amo essa parte. O que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? Então o rei pergunta: Amã, qual que é a tua opinião? O que deve fazer um rei que está a fim de honrar bravamente uma pessoa? Aí, olha só o que a Bíblia nos relata. Amã pensou consigo: a quem o rei teria o prazer de honrar, senão a mim? Ele fala: meu Deus, o rei quer me honrar. Então ele pensa na coisa mais honrosa que possa existir em todos os tempos. Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordenam que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, que o leve o brasão do rei na cabeça, e em seguida seja o manto e o cavalo confiado a algum dos príncipes mais nobres do rei. E ponham eles e o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele. Olha a ideia. Isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Então ele fala, ó, coloca tudo que pode, a capa do rei, o cavalo do rei, um príncipe do rei, leva pela cidade e começa a gritar: é assim que se faz com o homem que o rei deseja honrar. Aí o rei ordenou então a Amã: vai depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ah, que delícia! Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada que você recomendou. Então Amã, meu Deus, cara, eu imagino a cara desse cara. Eu imagino. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu o Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Preste atenção nessa informação. Depois disso, Mardoqueu voltou à porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa, com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei às pressas e levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Uau! Pode se sentar. Ai, pastor Edu, capítulo 7 e 8. Eu queria continuar, mas eu não posso. Então, meus amados, que história fascinante. Que incrível tudo isso. Voltando no começo, então, do capítulo 5, Ester decide arriscar a sua vida sem ser chamada, se apresenta à presença do rei, versículos 1 e 2. O rei estende o cedro e oferece até a metade do seu reino. Ali a gente já pode ver o favor do Senhor sobre essa narrativa e sobre essa história. O rei estava apaixonado, apaixonado. E é muito incrível porque ela, de maneira muito estratégica e paciente, convida Amã para um banquete. E começa então ali a massagear o ego desse homem vaidoso. Esse homem extremamente vaidoso. Amã cheio de orgulho. Sabe, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa envaidecida,
é impressionante porque nunca tá bom. Nunca tá bom. Ela nunca chega num lugar de contentamento. Aquele cara podia estar tão tranquilo, falando: olha só, eu sou um príncipe aqui, eu sou reconhecido aqui. O rei já me honrou por tantas vezes, até a pastora Sheila trouxe isso. Agora a rainha me convida para um banquete, mas o cara, por causa de uma pessoa, ele não consegue se dar por satisfeito e se enfurece e decide então construir uma forca com a grande ideia de sua esposa, uma mulher também orgulhosa, uma mulher que ao invés, preste atenção, acalmar o coração do marido, ela colocou uma espilha. Ao invés dela mudar a perspectiva dele e falar: meu amor, olha todas as honras, olha o lugar que você já conquistou, olha o lugar de honra que você tem, olha de onde você saiu, olha onde você já chegou. Você é um príncipe, você é um homem honrado, você tem acesso ao rei. Essa mulher não, ela instiga, ela gera mais ira, ela também revela um coração orgulhoso. E aí no capítulo 6, a gente começa a ver a intervenção de um Deus invisível. No capítulo 6, a gente começa a ver o Senhor agindo de uma maneira, eu fico pensando, poxa, eu fiquei pensando em várias possibilidades. O rei estava apaixonado, ele viu a rainha, ele podia ter mandado chamar ela porque ele estava com insônia, mas olha como o Senhor providencia todas as coisas. Porque o rei não consegue dormir. Entre todas as coisas que ele podia fazer, ele pede para ler o livro das crônicas, dos acontecimentos, daquilo que acontecer ali em seu reinado. E ele pede para ler. E nesse momento, ali, os registros de que Mardoqueu salvou sua vida, mas não foi honrado. E Ramã, fazendo uma forca, prepara essa forca de 20 metros para ser uma grande vergonha a morte de Mardoqueu. Porque parecia que quanto maior a forca era, maior seria a sua alegria, mais alimentaria o seu orgulho. Ramã então acorda cedo, cheio de vingança no seu coração, e fala: eu já vou chegar cedo no palácio, eu já quero me encontrar na presença do rei para pedir a cabeça desse cara. E aí o rei fala: precisamos honrar. E o rei manda chamar quem está no pátio, e Amã está lá. E Amã não consegue dizer o que ele gostaria, porque o rei pergunta sobre a honra, de honrar um homem, e Ramã dá toda a ideia, e o rei ordena, e Ramã volta para casa, humilhado. Aqui, na história, nós estamos num ponto de virada. É um momento, acabando o capítulo 6, começando o 7, tudo isso, esse momento então desse sonho,
do Senhor de alguma forma colocar o olhar do rei para Mardoqueu, na hora certa, no timing certo, não poderia existir momento mais propício para que isso fosse revelado. Nós precisamos entender isso, porque a palavra de Deus, ela é cheia de momentos assim. Sabe, amados, como nós temos que confiar na justiça de Deus. Como nós devemos confiar de que o nosso Deus é um Deus justo e que na hora certa Ele vai fazer. A palavra de Deus não fala em nenhum momento do coração de Mardoqueu se sentindo injustiçado, porque ele salvou a pele do rei e não foi honrado. Ele estava lá cumprindo o seu papel. Se o papel dele era guardar a porta, e ele ali naquele lugar ouviu um atentado contra o rei, para ele, como um homem correto, ele fez o que ele deveria fazer. Muitas vezes, quando Deus parece estar em silêncio, Ele está preparando um cenário para a virada. E a gente tem que confiar nisso. A palavra de Deus é cheia de momentos assim. Quando a gente olha para a vida de José, então. Mas o que nos chama a atenção é que ele confia, ele não questiona. Esther, então, é favorecida diante do rei. O favor de Deus abre as portas daquilo que o medo tentou fechar. O medo tentou fazer com que essa moça não decidisse fazer isso. Mas o favor de Deus escancara uma porta. Ao ponto do próprio rei dizer, olha, até se você quiser a metade de tudo que eu tenho, eu estou disposto a te dar. Com coragem, com sabedoria, Esther, ela usa de estratégia. E ela começa então a preparar. Sabe, há momentos na vida que precisamos tomar decisões arriscadas. Há momentos na nossa vida que o Senhor vai estar olhando para a gente e vai falar, e aí? Quem que você vai querer agradar? E aí? O que você vai fazer com isso? Você vai me honrar? Ou você vai fazer aquilo que é mais fácil? Como podemos aplicar essa história nas nossas vidas? É exatamente nesses momentos. Momentos que humanamente parece muito difícil ter que ser o crente da história. Existem momentos da nossa vida que parece que se a gente for crente, a gente vai perder tudo. E o medo muitas vezes pode tomar conta do nosso coração. Se eu fizer o que é certo agora, eu vou me lascar. Mas se a gente não confiar no favor de Deus, se a gente acima de tudo não quiser honrá-lo, a gente não tem como viver a história que Deus quer escrever. Entende? Porque o Senhor decide escrever a história dele a partir daqueles que estão dispostos a honrá-lo acima de tudo. Eu não digo que com facilidade, eu não digo que é fácil. Esther ali deu uma tremida na base. Mas ela decidiu honrar o Senhor.
Como nós estamos lidando com os desafios que exigem coragem? Como nós estamos lidando? Em Provérbios 21:1 diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Salmo 5:12 diz: o Senhor abençoa o justo e o cerca de favor. Olha que incrível. Ramã se alegra com um convite, se enche de orgulho, mas sua fúria, o seu coração, o seu ego, esquece de tudo isso. Ele então constrói essa forca, e em Tiago 4:6 diz assim, Tiago 4:6, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Numa outra versão diz assim, Deus resiste aos soberbos. Deus se opõe aos caras que se acham, na versão de hoje. Deus não está junto, Deus não ajuda, Deus não favorece. Quando a gente vê esse momento de Deus interromper o natural para cumprir o seu propósito, esse é o favor. Quando de repente esse homem não está com sono, quando de repente esse homem pede o que é para ser lido, você vê Deus intervindo, você vê Deus de alguma forma participando dessa história, que não tem explicação, não consigo dormir. Para pensar em tudo isso. Enquanto um está pensando em ser exaltado, o outro que está lá na porta, o Senhor está conspirando para que ele seja exaltado. Enquanto aquele que ocupa um lugar de destaque, de governo, está se achando e tramando, o Senhor na calada, no escuro, no invisível, no quietinho, está articulando para que o seu filho pudesse ser honrado. Que coisa mais linda, gente, é ser honrado pelo próprio Deus. Que coisa mais linda é ser aprovado pelo próprio Deus. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Salmo 75, versículos 6 e 7. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É de Deus quem julga, humilha a um e a outro exalta. Uau! Como vale a pena a gente entregar nas mãos de quem sabe fazer direito. Sabe fazer direitinho. Ele sabe, e ele sabe humilhar, porque tem horas que também a gente precisa, sabe? Colocar o nosso ego no lugar. Existem esses momentos e é muito bom, é muito propício. Mas ele também é aquele que sabe exaltar na hora certa, no momento certo, na porção certa e no coração correto. Um coração correto. A mão invisível que muda destinos. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Esther tem uma coisa muito curiosa. Curiosa demais. Alguns aqui não vai saber, e quando eu descobri isso, eu fiquei de cara. O livro de Esther, não existe uma única menção do nome Deus. Isso não é muito curioso?
E é muito incrível porque Deus se manifesta de uma maneira invisível nesse livro, até na menção de seu nome. Porque a mão de Deus está em todo o tempo nessa história. Mas a palavra Deus não é mencionada nesse livro. Mas é uma mão que muda destino. É uma mão que enche Esther de coragem e sabedoria. É uma mão que faz com que um orgulho seja humilhado. É uma mão que faz como que um fiel seja honrado. É uma mão que está presente e agindo, mesmo que ainda ninguém consiga ver. Aqui, diante de tudo isso, eu me fiz uma pergunta. Você, Juliana, está plantada na fidelidade ou no orgulho? O teu coração, a tua motivação, você faz o que você faz, enraizada onde? Na vontade de ser fiel a esse Deus maravilhoso? Ou é um orgulho que te move? Como a gente precisa entender o nosso coração e colocar diante do Senhor todos os dias. Como nós precisamos apresentar e dizer: Senhor, que a minha vida seja para te honrar. Que a minha vida seja para te exaltar. Que a minha vida seja para que o teu nome seja engrandecido. Sabe, amados, é tão fácil a gente cantar que Ele cresça, que eu diminua. Mas a gente precisa checar o nosso coração o tempo todo, para entender se de fato o Senhor pode contar conosco de verdade. Todas as vezes que eu uso essa frase de contar conosco, eu me lembro de um episódio da minha vida. Nós já estávamos aqui morando nessa cidade. E a Ana, tínhamos só a Ana, Bento não tinha nascido ainda. Há 12 anos atrás, 11 anos e meio atrás. Ana tinha 7, 8 anos. E eu engravidei. E a Ana pedia, orava, pedindo um irmãozinho todos os dias. Queria, porque queria, e pedia um irmão, pedia um irmão. E eu fiquei grávida e a gente ficou muito feliz. E a gente se alegrou demais com aquela notícia. E a Ana ficou muito feliz que o Senhor respondeu o pedido dela. A oração dela foi atendida. E um dia eu não passei muito bem, fui ao médico. Ali eu pude ouvir a batida do coração do bebê. E o médico disse que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo. E a gente foi para casa muito feliz. Eu já estava na 12ª semana de gravidez, passado o primeiro trimestre. E estava tudo muito bem. E aí na semana seguinte eu tinha uma ultrassom já marcada, porque eu fiz uma de emergência. E estava marcada aquela ultrassom. E fomos lá, felizes. O G não tinha escutado o coração daquela outra vez da emergência, porque ele não estava junto. E então nós fomos lá para ouvir o coração do bebê. Eu falei: não vou desmarcar. Vamos lá, porque nós vamos ouvir o coração do bebê. E chegamos ali naquele lugar. E felizes e conversando, e super de boa. E passaram o gelzinho, e aí começaram a passar o negócio, a passar. E aí quando eu olho para a cara da médica, ela está assim. Só fez assim. As caras assim, né? Nunca vou esquecer daquele rosto. Aí ela só vira e fala assim: não tem batida, não tem bebê. Você teve um aborto retido. Assim. Pá, pum.
E eu lembro que naquele instante eu olhei para a cara do G e a primeira palavra que eu falei, a Ana. Porque eu pensei, meu Deus, a fé da minha filha me deu um pavor e eu comecei a chorar. E claro que com a notícia, mas foi a primeira coisa que me passou na cabeça foi a Ana. Era a resposta de oração dela. E ela, gente, eu andava na rua e ela falava para as pessoas, minha mãe está grávida, eu vou ter um irmãozinho, minha mãe está grávida, minha mãe está... Sei, minha mãe está grávida. Todos os lugares que eu andava, ela falava para os outros que ela ia ter um irmão e que a mãe dela estava grávida. E eu falei, Jean. E ali a gente chorou e nós fomos para casa. E eu falei, meu Deus, como vai ser contar para ela? E nós contamos para Ana. E Ana chorou. Nós oramos juntos. E o médico ainda pediu para que eu ficasse mais 7 dias, porque às vezes acontece, fui ao médico de não dar para ouvir, porque era muito cedo, acontece, então eu tinha que repetir em 7 dias, e eu pensei, uau, vou ter que ficar 7 dias nesse dilema, e eu não sentia nada, eu não tive sangramento, eu não tive dor, eu não tive nada, e eu me lembro da pastora Sheila comigo nesse momento. E eu no fundo achava que eu tinha perdido, mas tinha aquela esperança ainda, porque eu não sentia nada. E nós fomos então, depois de 7 dias fazer ultrassom, eu lembro, a pastora Sheila me acompanhou, nós estávamos no corredor, íamos ver a pastora Conceição, você lembra disso? E eu falei, Sheila, independentemente do resultado, nosso Deus continua sendo maravilhoso. Nosso Deus continua sendo bom. E eu estou preparada para aquilo que vier aqui. E aí foi confirmado. E marcaram então a curetagem. E eu tive então que tomar um remédio para começar o processo de aborto natural. Para sangrar e tal. E eu estava no banheiro. E com muita dor, com muita cólica. E foi terrível porque foi no dia do aniversário do meu marido. E eu não queria que ele visse que eu estava sofrendo, porque para mim já estava muito duro ele ter que viver isso no dia do aniversário dele. E eu escondia e eu segurava aquela dor. E a Ana entrou no banheiro e ela me viu chorando de dor. E aquele dia, aquela menina de 8 aninhos, olhou para mim, bem fundo dos meus olhos. E ela disse assim, mãe, eu sei que você está triste, eu sei que você não queria que isso estivesse acontecendo com você, mas eu quero que você saiba de uma coisa, Deus conta contigo. E aquilo para mim foi tão profundo, porque era a pessoa que mais queria. E era a pessoa que estava me consolando naquele momento, sendo usada pelo Senhor, de uma maneira que ela nem consegue dimensionar. Então, todas as vezes que eu falo, Deus conta contigo, eu me lembro daquela menininha de 8 anos olhando no fundo dos meus olhos e dizendo, mãe, Deus conta contigo. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Depois, eu engravidei do Bento. E aí, eu estava lá, num momento barrigudona, gigante assim, né? E doutor Heleno me acompanhando. E doutor Heleno, um querido comigo, me acompanhando. E a gente estava meio que, eu queria que a bolsa estourasse, eu queria normal. E eu falei para ele, doutor, quando o senhor chegar no hospital me avisa que eu vou para a bola de pilates.
E lá eu vou ficar em cima daquela bola para estourar a bolsa para eu ir. E estava meio que agendado. Ele me liga e fala assim: Ju, eu tive um imprevisto aqui em Curitiba e eu não vou poder ir para aí hoje, então segura. Ele abriu alguma coisa sobre o que estava acontecendo e a única coisa que eu respondi para ele foi Romanos 8:28, e eu disse assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E eu lembro que eu respondi isso para ele, ele me mandou a foto do versículo na geladeira e falou: esse é o versículo da minha esposa. Muito obrigado por ter mandado, a gente precisava disso. E ele chegou no outro dia, e eu fui para a bola de pilates, estourou a bolsa, e eu fui para o hospital, e o Bentinho veio aí, através do Dr. Heleno. Mas Romanos 8:28, na versão mais popular, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é uma verdade. Todas as coisas. Amados, não diz todas as coisas boas. Não diz todas as coisas boas. Mas essa palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Às vezes a gente só quer as boas. Mas a gente precisa entender que não é assim, mas que tudo está cooperando para aqueles que amam a Deus. Como está o teu amor a Ele? Porque se o seu amor por Ele é real, saiba que todas as coisas cooperam para o seu bem. A gente vê isso de maneira linda nessa história, nessa narrativa. A coragem de Esther, a humildade de Mardoqueu. Eu escrevi assim, coloquei em amarelo, porque eu não queria deixar de falar isso. O fato, preste atenção, de você ser honrado, não pode mudar o seu caráter. É por isso que, logo na sequência, eu falei: preste atenção. Ele sai, é honrado, acaba as honrarias. Para onde ele volta? Para a porta do palácio. Ele volta. Ele podia olhar e falar: não, agora que a cidade inteira sabe que eu fui um homem honrado pelo rei, que eu coloquei a capa, o cavalo, um príncipe gritando desse jeito pela cidade inteira. Você acha que eu vou voltar àquela posição? Que eu vou ficar lá na porta do palácio? Capaz. O fato de você ser honrado não pode mudar o seu caráter. E Mardoqueu nos ensina isso de maneira linda, linda. Nos encoraja a sermos humildes, a esperarmos no Senhor, a confiarmos no Senhor, a confrontarmos aqueles que o Senhor nos coloca para confrontar. O Senhor levanta líderes para saber olhar para alguns e falar: será que não é por isso que você está aí? Ei, não se esqueça de quem é seu Deus. Mardoqueu nos inspira a ser líderes, Mardoqueu nos inspira a ser bons pais, a olhar e confrontar. Mardoqueu nos ensina a ser humilde, Esther nos ensina a ser corajosa, a confiar. E Ramã nos ensina o que nós nunca deveríamos ser. E com tudo isso, a gente aprende que nós temos um Deus maravilhoso, em que a gente pode confiar. Independente do cenário, independente da situação, há um Deus em que a gente pode confiar. Amém?
Eu queria convidar você então a se colocar de pé, para que a gente pudesse adorar a esse Deus, para que a gente pudesse contemplar a esse Deus, para que a gente pudesse reverenciar a esse Deus, para que a gente pudesse reconhecer o Deus que nós temos servido, o Deus invisível, o Deus do invisível. O povo judeu todo o tempo era confrontado, porque existiam povos que adoravam imagens, adoravam estátuas, e aí eles se referiam ao povo de Deus, do judeu, como o povo que adorava o Deus invisível. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é real, Ele é grandioso. Oh, te adoramos, Senhor. Tu és engrandecido, Senhor. Tu és o nosso Deus em quem colocamos e depositamos a nossa confiança. Tu és, Senhor, nos dias bons, nos dias maus. Tu és o nosso Deus. Num dia fácil, num dia difícil, Tu és o nosso Deus. No vale, Senhor, ou no monte, Tu és o nosso Deus. Tu és, Senhor, Tu és, Senhor. Tu és o nosso Deus em quem confiamos e depositamos a nossa confiança, porque Tu és digno, Senhor, de receber, Pai, a nossa devoção, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso serviço. Tu és. Comece a adorá-lo com as suas palavras. Comece a adorá-lo. Oh, Santo é Teu nome, Jesus. Exaltado és, exaltado és. E Ele é a imagem do Deus invisível. E Ele é Senhor sobre a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, e Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada, já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há, já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim.
de novo as mulheres. Pega o volume da sua voz. Os homens, nosso refúgio. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sobre as trevas, verbo em carne, Rei Jesus Cristo, nosso refúgio, fortaleza, juntos, vamos! Na batalha, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei, para nós Ele é, da vida o melhor, nosso mover existir para isso aqui, só a Ele entregar o princípio. Entregue só a Ele, oh Senhor, o universo Rei. Tu és a luz do mundo, a luz para nós, Ele é e sempre será. E dá o melhor, nosso mover existir para ir. Entregue só a Ele o destino da tua existência. O princípio e o fim. Tu és o dono da vida, do universo, Rei do mundo. Suas vozes. Para nós Ele é, da vida o melhor, nosso mover existir para isso aqui, só Ele. Entregue todo o governo a Ele, de eternidade em eternidade, de geração em geração. É Ele, o dono da vida, o dono da vida. Mais uma vez, diga isso a Ele. Da vida o melhor, do mundo à luz. Tu és Senhor, 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 Tu és Senhor. Aplauda Ele, aplauda Ele, a Ele toda honra. Tu és Senhor, Tu és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que os teus olhos e o teu coração estejam em constante intimidade com Ele, para que em todo propósito, ainda que você não entenda o porquê do que você está vivendo, você saiba que Deus é soberano. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, diz para ela: Deus é soberano. Aleluia, Deus é soberano.
Obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso diante da Tua palavra. Senhor, leva-nos em segurança, abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Sê conosco, Papai. Guarda-nos, livra-nos de toda distração, de todo mal, Senhor, de tudo aquilo que queira roubar, Senhor, a nossa intimidade contigo. Queremos também juntamente orar, Senhor, em favor do Rio Grande do Sul nessa época de chuva. Pai, Tu és o dono das comportas do céu, Senhor. Tu és aquele que acalmou a tempestade enquanto os discípulos estavam desesperados, Pai. Nós queremos depositar a nossa fé e pedir, Senhor, porque pedimos, batemos e buscamos, que o Senhor possa, de maneira sobrenatural, Senhor, ser com aquele estado do Rio Grande do Sul. Todos os lugares que existam riscos de enchente, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a Tua mão de proteção esteja naquele lugar. Guarda os Teus filhos, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor. Oramos também, Deus, pela paz de Israel. Deus, em nome de Jesus, que sejamos como aqueles que se unem ao lado do favor de Israel, de Jerusalém, Senhor. E oramos para que o Senhor preserve este povo escolhido, que deles saiu salvação para nós, Pai. Guarda-os, livra-os de todo mal, Senhor. Sê com eles, sê conosco. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma semana poderosa para você. Deus te abençoe.